Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 43. Eu sou Rafael Arinelli e eu não gosto do seriado do The Walking Dead. Não gosto, tenho que admitir. Filha da Ô, cara, The Walking Dead é legal, velho, não fale assim. Aqui é o Henrique Risato e eu acho que o Rafael deveria dar uma segunda chance. É que ele não chegou na parte do governador ainda. Eu sou o Daniel Cury e o povo bonito jamais será esquisito. Ainda tá em clima político, hein, Dani? É só uma frase legal que eu vi e resolvi repetir porque eu não sabia o que falar, porque sim. Muito bom. Bom, hoje no podcast Cinemação número 43, vamos falar sobre como a Terra está em perigo. O cinema dentro do mundo das tragédias. Vamos falar um pouco sobre todas as tragédias que o cinema mostra, como que a Terra vai ser, todo esse mundo apocalíptico que a Terra passa e tal, que o cinema tenta retratar. E a gente vai relembrar um pouco desses filmes, vai falar um pouco sobre esses filmes que mostram um pouco disso, como que a Terra pode ficar, esse lance do fim do mundo. Tudo isso a gente vai falar hoje no podcast Cinemação número 43. Que a Terra coma o que a Terra há de comer. Nossa senhora. E beba o que há de beber, né? E peide o que há de peidar. Vamos então começar o podcast Cinemação número 43. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Comentários chegando em ondas pro podcast Cinemação, muita gente escrevendo, a gente tem várias novidades, recados para dar, mas antes disso, é sempre bom a gente lembrar as pessoas que é muito fácil escrever pro Cinemação, não é não, Henrique? Facílimo. Vamos lá. O jeito mais prático é, se você tá no site, abre o seu e-mail e manda um e-mail pra gente no contato.cinemação@gmail.com. Se estiver aí pelo Facebook compartilhando coisas sobre a Dilma, entra no nosso Facebook, que é o facebook.com/cinemação. Agora, se você estiver xingando muito no Twitter, é o twitter.com/cinema_ação. É isso mesmo, vários meios de contato, tá fácil de encontrar a gente e também é fácil de escrever pra gente. E essa semana que passou, a gente teve aí o resultado da promoção Jack Reacher, o filme do astro mor do Henrique, o Tom Cruise, o gato, aquele cara que o Henrique tem o pôster atrás da porta no quarto, e a gente sorteou 4, a gente tinha falado 5 DVDs, mas a gente sorteou 4 DVDs porque o último participante, o último vencedor sumiu. Então a gente vai enviar 4 DVDs para 4 vencedores diferentes. E quem foram esses vencedores, Dani? Os vencedores foram a Adriana Lima Torres, de Diadema, São Paulo, o Lucas Gomes de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, a Cássia Cristina Silva, de Goiânia, Goiás, e o Guilherme de Faveri Garcia, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um de cada estado, de lugares diferentes do Brasil. Super legal isso. Super legal e, pô, foi um super boa repercussão da promoção, muita gente participou, muita gente entrou lá, veio comentando, compartilhando e tal, foi muito legal. E a gente vai chegar amanhã, sexta-feira, tem promoção nova entrando no ar. Qual é essa promoção, Henrique? É a promoção do filme Além da Escuridão, Star Trek, que já está no cinema há algumas semanas. E Star Trek, aliás, foi tema de um dos nossos podcasts mais recentes. Então procura aí e ouça-nos. A promoção vai consistir
em um par de ingressos para o cinema, nos cinemas cadastrados. Então, você quer curtir um bom filme na faixa, no Vasco, acesse o Cinemação e participe das nossas promoções. E você que já assistiu vai poder assistir de novo para curtir ainda mais o Star Trek. Você que é fã, tem que participar. Promoção do Cinemação no Brasil inteiro, hein? Então, quer entrar, quer participar, quer ganhar o ingresso e quer assistir o filme, é fácil. Fica de olho no Cinemação, que a promoção tá chegando amanhã, tá saindo da gaveta a promoção. E os comentários? Muitos comentários chegando. A gente teve aqui um comentário que quem fez foi a Sara Giovanucci. Ela escreveu um comentário numa foto que a gente publicou, porque a semana passada a Meryl Streep completou 64 anos. E a gente colocou uma foto lá que mostrava ela no início da carreira e ela hoje. E ela continua inteirona, né? Então, assim, meus parabéns, Marilyn. Você tá em forma e, além de tudo, é uma super atriz. E a Sara foi lá e escreveu... A gente perguntou, né, pro pessoal... Qual que é o seu filme favorito com ela e tal? Qual que é o filme que você mais gosta e tal? E ela escreveu o seguinte: nossa, são tantos. Mamma Mia, Um Divã para Dois, O Diabo Veste Prada. Todos os filmes em que ela entra em cena são ótimos. E realmente, né? É uma atriz completa, né? Ela esqueceu de colocar As Pontes de Madison, que pra mim é o melhor filme que tem a Meryl Streep. Mas tá certa, todos os filmes que a Meryl Streep faz são muito bons, porque ela é uma atriz que, além de ser muito boa, escolhe roteiros muito legais pra fazer. Ela não é do tipo que faz qualquer filme, né? Não faz qualquer filme, ela escolhe bem os filmes que ela quer fazer, e todas as vezes que ela chega, que ela interpreta e tal, ela tem uma presença, sim, muito forte, né? O filme que ela fez recente, né, que inclusive levou ela a mais um Oscar, porque ela é recordista, né? Foi da Margaret Thatcher, que ela interpreta a Margaret Thatcher. Ela tá fantástica no filme, assim, é outra pessoa. Você assim, ela tem um nível de imersão nas histórias dela gigantesco, justamente porque ela é uma atriz de muita qualidade. Eu tenho aqui o comentário do Fernando Fujikawa. Ele comentou no post com o podcast Cinemação número 24, que foi um podcast que a gente falou sobre a nova geração de atores. E foi bem legal, porque ele comentou o seguinte, ele falou assim, meio atrasado, mas faltou a Carey Mulligan e o Shia LaBeouf, ou LaBeouf, né, como o pessoal fala. Eu achei interessante o seguinte, ele colocou assim, meio atrasado. Tudo bem, já faz praticamente quase 20 podcasts que a gente fez esse sobre a nova geração de atores. Mas não é atrasado não, os podcasts eles estão disponíveis para todo mundo para ouvir e comentar quando quiser. Então não precisa se preocupar se você está ouvindo um podcast de algum tempo que a gente já gravou, né? E de qualquer forma, eu acho que ele tá certo também. A gente esqueceu de comentar da Carey Mulligan, que é uma atriz que tá mandando muito bem em alguns filmes, e do Shia LaBeouf, que na minha opinião não é dos melhores, mas consegue fazer algumas coisas, fez algumas coisas legais, mas é do tipo que vai, acho que, focar um pouco mais nos filmes de ação do que qualquer outra coisa. Mas tá certo ele, gostei. Esse é um daqueles podcasts que vai precisar do 2, do 3 e tal, porque vai passando as épocas, essas revelações vão mudando, né? Apesar do podcast ser uma coisa atemporal, mas a gente não falou de todos os atores, né? Ah, sim, e fora que tem uns que a gente falou que pode ser que fiquem esquecidos, que não sejam realmente não tenham sido uma boa aposta que a gente fez, então a gente pode ir atualizando, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ficou um podcast legal e o Fernando mandou bem no comentário. É assim como acontece com os podcasts sobre o Oscar, né? Cada ano tem uma atualizada ou as previsões pro ano seguinte também. A Carey Mulligan, foi legal falar dela também, que realmente é uma atriz que esses dias eu assisti uns filmes com ela, até mesmo o Drive, e a gente não tinha comentado sobre ela. E o Wall Street também, né? Que é ela com o Shia LaBeouf. Minha repercussão é de um post do Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, que é exatamente sobre isso. É bem no começo das divulgações do filme, e o título do post era Pacific Rim se chamará Círculo de Fogo e causa discussão. Quem fez o comentário foi o Marcos. Como ele não se identificou, eu vou considerar que foi o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. Porque eu sou palmeirense
E o Marcos é quem eu quero que seja, porque ele não se identificou muito bem aqui. O que ele escreveu foi o seguinte: o filme no Brasil deveria se chamar Batalha de Gigantes. Milhões e milhões de nomes ridículos pairam a minha mente, se tratando de traduções de filmes pro Brasil. Mas assim, sei lá, podia ser dupla de Power Rangers, porque, como eu estava falando aqui nos bastidores, no filme Círculo de Fogo são duas pessoas conectadas controlando um robô gigante contra monstros gigantes. Se fossem 5 pessoas conectadas, é Power Rangers, é Changeman, é tudo isso e muito mais. E poderia se chamar Mundo das Águas e Gigantes da Água e qualquer outra coisa, né? E acho que eu entendo a proposta dele do título, e eu particularmente não gostei do Círculo de Fogo. Eu acho que, sei lá, talvez não chame tanta atenção e ainda causa confusão, que é o caso do post que ele comenta, porque já existe um filme chamado Círculo de Fogo, né? A explicação pro nome é porque, assim, a ideia é que o portal dimensional dos monstros seja no Círculo de Fogo do Pacífico, ou como é chamado em inglês, Pacific Rim. É uma área geográfica existente. Mas é assim, são monstros gigantes, robôs gigantes. Podia ter um nomezinho mais... Robôs versus monstros gigantes. Cara, muda. Cada vez que chega um filme diferente, eles vão adaptando, né, os nomes e tal. Mas, sugestão sempre vai. Eu ia realmente perguntar isso. Por que Círculo de Fogo? Porque eu não entendo. Agora, eu sou muito mais a opinião dele de que poderia se chamar Batalha de Gigantes do que você que falou dupla de Power Ranger. Ou um cara que pega o nome do filme, é meio ignorante assim, não sabe traduzir, e ele olha lá, Pacific Rim, daí ele fala: um drama sobre um rim, e ele só queria paz. O rim pacífico. O nosso tema de hoje, ele é baseado principalmente porque tá chegando nos cinemas o filme com outro ídolo do Henrique, que ele também tem pôster atrás da porta, assim, tipo, um fazendo frente com o outro, sabe? Existe uma guerra de imagens, que é o Brad Pitt. Então, o filme que tá chegando é Guerra Mundial Z, e é um filme que, assim, teve muita expectativa ao redor, justamente por trazer um grande astro de Hollywood e tal, e trazer uma história que vem com essa temática que hoje em dia está sendo muito explorada, que é a invasão zumbi, né? Então, Dani, dá uma sinopse pra gente do que filme é esse Guerra Mundial Z que tá chegando agora. O Guerra Mundial Z, ele é um filme catástrofe, mas também com um pouco de drama, que mostra um funcionário das Nações Unidas, da ONU, que é o Brad Pitt no filme, que tá com a família dele e de repente o mundo começa a ser invadido por zumbis muito loucos, que são tipo uns cupins que correm, gigantes, que se amontoam e são zumbis e muito loucos. Esse cara tem que esconder a família dele, proteger a família dele, lutar contra esses zumbis. É basicamente essa história do filme. É um filme que, por ter o Brad Pitt, as pessoas têm uma esperança de que tem uma proposta um pouco diferente dos filmes de zumbi mais comuns e tradicionais, que acabam sendo um pouco ou filmes B, ou comédias escrachadas, ou filmes despretensiosos, né? Esse tem um pouco mais de pretensão, mas não deixa de ser um filme catástrofe que mostra o mundo à beira de algum tipo de colapso, né? Tá, acontece isso, caminha o filme junto com o Brad Pitt, mas como que surgem os zumbis? Da onde que surgem? Bom, eu não assisti o filme porque ainda não estreou, e eu também não li o livro porque até pouco tempo atrás eu nem sabia que era adaptação de um livro. Mas, cara, eu acho que isso daí ou vai explicar durante o filme, ou às vezes nem tem uma grande explicação, como o The Walking Dead, que a gente brincou no começo do podcast, que você acompanha, ó, tava acompanhando o seriado e eu acompanho os quadrinhos e o seriado. Não tem uma explicação, assim. O legal
o The Walking Dead é que mostra, tipo, pessoas normais sobrevivendo, assim. O Guerra Mundial Z, o que eu acho bacana é que, assim, pelo que se entende, o personagem do Brad Pitt, ele vai ser um cara fundamental pra salvar a humanidade, assim, achar uma cura, alguma coisa assim. É uma outra pegada, eu acho que vai ser interessante nesse ponto. Então, sobre a origem do vírus, realmente, cara, mistério, assim. E a gente colocou como, assim, o título do podcast, A Terra em Perigo, né? Porque a gente quer explorar não só esse universo de zumbis, como todo esse universo de catástrofe e tal. E, assim, como o cinema justamente mostra o fim do mundo, né? Qual que é o grande olhar do cinema para esse fim do mundo. Então, eu já começo lançando uma pergunta. 2 perguntas. Vou abusar de vocês hoje. Só pra ver se vocês hoje estão tão quentes. A primeira pergunta é: por que filmes de zumbi, seriados de zumbi, o tema zumbi, ele começou a ganhar tanta relevância ultimamente? E a outra pergunta é: por que existe essa fixação por mostrar o fim do mundo, assim? Qual que é a das pessoas em mostrar o fim do mundo? Por que elas querem ver isso? Respondendo sua primeira pergunta, eu acredito que foi com o seriado mesmo que começou, porque foi bem inovador mesmo. Eu curto quadrinhos, mas eu não conhecia muito a fundo o The Walking Dead. E aqui no Brasil antes saía como Os Mortos-Vivos e nunca chamou muita atenção. Quando saiu o seriado e fez um sucesso estrondoso, sendo que é um dos carros fortes hoje do canal AMC, aí que a temática de zumbis, que surgiu assim no mundo dos cinemas graças ao Jorge Romero, voltou a ficar em evidência. Pode dizer que os zumbis hoje são o novo preto, né? Tá na moda. Tem um monte de filme bacana, assim, de terror mesmo, como de comédia, tirando um sarro do tema. Então, eu acho que como teve a época de vampiros, de lobisomens, eu nunca vi um frisson tão grande assim. Sempre foi vampiros. Mas, realmente, zumbis chegaram pra ficar. Eu arriscaria dizer que o tema zumbi ficou mais famoso na cultura pop, vamos dizer assim, depois que o George Romero relançou os filmes de zumbi dele com o Terra dos Mortos em 2005, né? Porque antes disso ele tinha feito filmes de zumbi nas décadas de 60, 70 e ficou um tempo parado. Então eu arriscaria dizer que foi o Terra dos Mortos que ressuscitou esse tema, mas é claro que o seriado The Walking Dead, que faz muito sucesso, retomou isso, e aí tem o Resident Evil, né, que também alavanca tudo isso na parte dos games e dos filmes que são adaptações, e eu acho que é por isso que é um tema que ficou forte nisso tudo, né? Porque zumbi, ele, tipo, apesar dele ser uma caricatura bem medonha, vamos dizer, né? Um zumbi sozinho não faz chover, né? Agora, os zumbis, eles precisam andar em multidão, assim, para eles fazerem algum tipo de diferença. Porque se aparece um só andando, o cara vai lá, dá uma tacada de beisebol nele e pronto. Então, eu acho que ele nunca foi também um personagem, assim, forte, um monstro forte em meio a outros monstros, como lobisomem, o próprio vampiro, ou outras coisas. O Jason ou qualquer um outro. Jason sozinho faz muito estrago. Exatamente. Assim como eu acho que hoje em dia a gente não tem muito filme, por exemplo, de múmia. Porque uma múmia é um personagem meio bobo, entendeu? Ela anda devagar, ela não faz muita coisa, né? Então, assim, o que chama a atenção nesses últimos anos é justamente essa alavancada dessa temática zumbi. Agora, vocês não acham que isso está justamente conectado com essa coisa de epidemia, vírus? E aí já entra na segunda pergunta que eu tinha feito, que é por que o ser humano ele gosta tanto de ver filmes ou de ir atrás dessa temática de fim do mundo? Eu acho que no fundo o ser humano se borra de medo do mundo acabar. Então, é mais ou menos por isso. Eu acho que também entra o fato de que o planeta Terra está sofrendo modificações e existem teorias de que o mundo pode acabar. E na verdade, quando a gente fala em fim do mundo, eu penso em duas coisas, assim. Primeiro, a maioria dos casos que chamam de fim do mundo não é o fim do mundo, é o fim da humanidade. Porque são coisas completamente diferentes, né? Tipo,
o planeta Terra ainda vai ficar por muito tempo, o ser humano que está se matando a si mesmo por si próprio. Eu acho legal exemplificar isso justamente com filmes, né? Quando a gente fala de filme, sei lá, do fim do mundo, o mundo assim, a gente tem lá o filme, por exemplo, 2012, que é o mundo explodindo literalmente. E o filme que a gente fala de fim da humanidade é justamente um vírus e tal, como esse Guerra Mundial Z, né? Sim, verdade. Mas eu acho que ainda assim o 2012 não é bem o fim do mundo. Ele é o fim da humanidade por um monte de tragédia, né? Ele mostraria isso. E sempre entra uma questão que muitos filmes e até as pessoas pensam muito, que é o repovoamento do mundo. Ou seja, uma grande tragédia, seja ela qual for, todo mundo vai lá, um monte de gente morre, sobra meia dúzia de gato pingado, e aí essas pessoas têm que meio que repovoar e reconstruir o mundo. Eu acho que existe uma certa sensação nas pessoas de que o mundo deu errado, né? Assim, não sei, acho que todo mundo quer que o mundo seja lindo, maravilhoso. E como ele não é, falam assim, o mundo deu errado, então é uma espécie de catarse do ser humano, de pensar assim, vamos acabar com esse mundo e vamos recomeçar do zero. Mas acho que o único filme que eu vi que é o fim do mundo mesmo, é o Melancolia do Lars von Trier, que é um outro planeta que tá vindo se chocar com a Terra. Aí, como esse planeta é muito maior, aí sim vai ser o fim do mundo, porque a Terra vai se virar poeira no espaço, entendeu? O resto nunca é realmente o fim. A gente chama de fim do mundo, mas a maioria das vezes é o fim da humanidade, e sempre com resquícios de recomeço, né? E eu acho que é por isso, é essa catarse que o ser humano quer fazer de tentar recomeçar tudo, né? E no fundo, eu pelo menos sempre me perguntei o que eu faria numa situação dessa. Deve ser muito louco. E se isso acontecer, como que as pessoas reagiriam, né? Meio maluco. Acho que nesse sentido ia entrar bem a questão da religião até. As pessoas, a gente vai acabar esse mundo, nesse plano, né? Nessa realidade, mas Deus tem o paraíso, tem o nosso lar, tem o que quer que seja que tenha do outro lado. Ou simplesmente, cogito ergo sum, penso logo existo. Se eu não penso, eu não existo, mas eu não vou existir pra saber que eu não tô pensando, então simplesmente acabou. É bem aterrorizante pensar dessa maneira. Um filme muito legal que eu me lembrei agora que o Daniel falou é do Presságio, com Nicolas Cage. Ele retrata exatamente isso, esse recomeço, porque tem uma supernova, né, uma grande erupção solar, e ele destrói toda a vida na Terra, dá-se a entender, até as plantas. E alienígenas eles levam o macho e uma fêmea de todas as espécies, incluindo da raça humana, no caso acho que é o filho do Nicolas Cage, que é o menino escolhido, e levam para um outro planeta para tentar uma nova Terra em outro lugar. É bem legal esse filme também e trata do fim do planeta Terra. Você não se aguenta e sempre tem que trazer o Nicolas Cage pro podcast da Cinemação. Eu pensei assim, nossa, se fosse pra repovoar a Terra, refazer a humanidade, você vai fazer com o filho do Nicolas Cage. Tanta gente nesse mundo. Bom, depois que eu falei que o meu filme de guerra histórica, assim, é o Códigos de Guerra, que o protagonista é o Nicolas Cage, o Rafael falou Nicolas Cage e ele já fala, o Henrique vai pagar um pau aí pro cara. Só que o Motoqueiro Fantasma é uma merda. Mas esse filme de final do mundo deve ser um dos seus favoritos também, né? Pior que é, cara. E ainda tem uma cena de um avião caindo no meio da estrada aqui. O dia que a gente for fazer o podcast de acidentes aéreos, esse é o primeiro do top 5, assim, de filmes com acidentes aéreos. Fantástico, Henrique. Você, sempre que possível, demonstra o seu amor pelo Nicolas Cage. Eu acho que um dia, quem sabe, né, a gente não realiza seu sonho de conhecer ele. Não tem o Vem Champagne, vem, então... Vem, Cage, vem! I really don't think they flew 90 billion light years to start a fight. God, I hope they bring back Elvis! A gente tem esses filmes de fim da humanidade, fim do mundo e tal, e tem vários filmes com essa temática, né? Filmes que abordam isso, essas tragédias de várias maneiras, né?
Então, por exemplo, vocês acham que Planeta dos Macacos, por exemplo, é um filme que mostra o final da humanidade? Tipo, a Terra está em perigo com o Planeta dos Macacos? Dando um spoiler de um filme de 40, 50 anos atrás, de certa forma ele é do fim da humanidade, da decadência da humanidade. Porque no final do primeiro filme lá com o Charlton Heston, ele tá com uma mocinha lá no cavalo e tem aquela famosa cena que ele tá numa praia e encontra o busto, né, da Estátua da Liberdade caído, enfincado na areia. Ou seja, existiu a nossa humanidade, né, a nossa sociedade humana. Provavelmente o local que ele estava lá era a área de Manhattan, lá de Nova York. E ocorreram vários elementos que acabou a humanidade e surgiu a sociedade lá dos símios, ou dos macacos. Então, de certa forma, é sim um fim do mundo para os humanos. Sim, eu acho que tem muito filme que se enquadra nessa questão de fim do mundo. Eu, particularmente, gosto dos filmes tragédia mesmo, aqueles que tem alagamento, tem coisa explodindo, tem tudo indo mal. Que é o caso do Armagedon e do Impacto Profundo, que foram até produzidos na mesma época, que seria a famosa imagem do asteroide chocando-se com a Terra e causando uma destruição muito grande. E tem o caso que eu gosto muito do Dia Depois de Amanhã. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, o Dia Depois de Amanhã, desse tipo de filme. Não o meu filme favorito. Mas desse tipo de filme, eu gosto muito do Dia Depois de Amanhã, porque é o mundo acabando e pronto, e aí fica tudo gelado e tal. Eu acho interessante. Falando sobre esses dois filmes impactantes, né, dos cometas, eles são bem interessantes porque eu lembro que eu acho que eu fui no mesmo ano, num período de 3, 4 meses de diferença, assisti primeiro o Impacto Profundo e depois assisti o Armagedon. No Impacto Profundo, e os dois tinham a mesma ideia, manda os astronautas lá para destruir o meteoro. No Impacto Profundo, o legal, além do Morgan Freeman ser o presidente dos Estados Unidos, é que cai um pedaço do cometa na Terra, no mar, no oceano, e eu lembro que os efeitos especiais da época, era década de 90, foram muito legais. Então, tipo, fazendo uma onda gigantona, assim, invadindo Nova York. Mesmo o efeito que o cometa ele bate no oceano, então ele puxa, né, faz fisicamente o que aconteceria. Primeiro as águas recuam e depois forma a onda, como a gente vê na praia mesmo, que é o que acontece. E é legal também que tem os astronautas, eles acabam se matando para destruir a parte do cometa maior, que realmente acabaria com a Terra. E é legal, porque tem uma cena que eles falam, a gente vai... Pense bem, vão ter escolas com os nossos nomes. E o Armagedon, uma das melhores coisas, além do Bruce Willis, antes que o Rafael tire sarro da minha cara, que ele fica falando que eu gosto de todos os atores, sem motivo. Mas do Armagedon, o bacana era a trilha sonora, que tem um monte de música do Aerosmith, principalmente pela presença da Liv Tyler, como a mocinha do filme. Da Liv Tyler eu teria um pôster no meu quarto. Vale ressaltar que no Impacto Profundo, das pessoas que repovoariam o mundo é o Elijah Wood. Ou seja, se você Nicolas Cage repovoando o mundo é um absurdo, imagina um planeta Terra cheio de mini Frodos por aí. O interessante desses filmes é que nenhum deles a Terra acaba, né? Você tem, na verdade, são 2 filmes que mostram, assim, a ameaça mas a Terra não acaba, nem a humanidade acaba, né? Agora tem um filme que eu acho que retrata melhor isso, que é justamente o filme que se chama Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, que é um filme de 2012 com Steve Carell, e é um filme que mostra o fim do mundo mesmo, o fim da humanidade e como que as pessoas se comportaram quando souberam da notícia. Agora, Armagedon e Impacto Profundo são 2 filmes de tragédia só. Eu acho que também faz parte do ser humano nessa catarse de querer retomar as coisas que eu falei antes. Também existe esse sentimento de final feliz. Todo mundo quer terminar tudo com um final feliz, e o final feliz seria o mundo, no fim das contas, não necessariamente acaba. É o que acontece nos filmes do Roland Emmerich, que são todos um monte de filme de catástrofe que sempre termina bem de alguma forma. O caso do 2012, do Dia Depois de Amanhã, do Independence Day, que é um dos melhores filmes que ele fez, inclusive, que daí é com ETs.
invadindo a Terra, que é outra coisa que adoram falar que o mundo vai acabar com ETs invadindo a Terra. E também, eu acho que um que mostra muito essa esperança de que o mundo, no fim das contas, não vai acabar, é um filme que eu acho que é excelente, que é do Alfonso Cuarón, que chama Filhos da Esperança, que é um filme que daí tem uma premissa bem diferente de todos os outros, porque nesse filme, em vez de acontecer um desastre, ET invadir a Terra, ou começar a pegar fogo em tudo, sei lá o que, na verdade simplesmente acontece uma coisa inexplicável na humanidade, que as pessoas param de ter filho. Ninguém mais tem filho, nenhuma mulher mais engravida, e aí vai passando o tempo e chega uma hora que parece que o mundo vai acabar, porque no fim das contas não nasce mais ninguém para repovoar. E aí, nesse filme, surge uma mulher grávida e os caras têm que tentar fugir, tentar encontrar um jeito dela ter esse filho em segurança. E aí tem tudo, e ele é muito mais dramático também, mas ele mostra um pouco uma visão mais otimista no fim das contas, né? Isso era uma coisa que eu tava pensando, né? Muito dos filmes de desastre ou de fim do mundo, o principal elemento que culmina no final do mundo, no final da humanidade, são sempre eventos que, vamos colocar entre aspas, não são tão reais, né? Mesmo um meteoro gigante vindo pro planeta é fantasioso, porque isso nunca aconteceu nessa proporção e o planeta sobreviveu. Ataque de um vírus que transforma as pessoas em zumbi, ou um ataque de alienígenas e tal. Tipo, são sempre eventos imaginários e que vão culminar no fim da humanidade. E aí, quando você falou desse filme, eu achei bem interessante. Não assisti, mas eu achei muito interessante porque ele pega uma situação que, vamos dizer, que é um pouco mais real e até mais próxima, né, do que é o ser humano hoje, né? Sobre o que você comentou agora de ser algo irreal, de, sei lá, cair um cometa na Terra, tem umas centenas de milhões de espécies de dinossauros que não concordam com você. Ué, mas o mundo acabou? É isso que eu tô falando. A gente nunca viu um evento de que fosse vir um meteoro pra Terra que fosse explodir, como a gente tava falando do Melancolia, que vem um planeta muito maior para a Terra e que vai destruir. Ou muito o caso desse filme Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, que é um filme que mostra um meteoro gigantesco que vai transformar a Terra em pó. Quando a gente fala justamente desses desastres que vão culminar no fim do mundo ou no fim da humanidade, a maioria é sempre fantasioso, né? Assim, são coisas que a gente nunca presenciou, nunca viu, né? No caso do Filho da Esperança, claro, é estranho pensar em nunca ninguém mais ter um filho no planeta, mas é uma coisa que, assim, é um pouco mais palpável realmente, né? Eu acredito. E ele é um filme muito realista, porque o Alfonso Cuarón, como todos os grandes diretores mexicanos, ele consegue fazer tudo de uma forma crua, muito, muito legal, assim, muito interessante. Ele é um filme bem, bem escuro e tal, e que consegue mostrar realmente, assim, como seria o mundo à beira do fim da humanidade. Então aquela coisa meio desoladora, aquele monte de gente querendo cometer crime, porque, né, enfim, o mundo meio que entra numa espécie de guerra por vários motivos. Então é interessante por isso. We are faced with the very gravest of challenges. The Bible calls this day Armageddon, the end of all things. Um tipo legal de filmes de fim do mundo ou fim da humanidade são, que a gente falou um pouquinho, de filmes de invasão de alienígenas, né? Acho que um dos mais antigos, dois dos mais antigos que foram regravados é o Guerra dos Mundos e o Dia Depois de Amanhã. No Guerra dos Mundos, eu lembro que o filme foi baseado até num livro, e teve um radialista norte-americano que ele fez uma transmissão como se uma cidade tivesse sido invadida por alienígenas, causou um grande alvoroço, assim, foi bem interessante. A regravação do Guerra dos Mundos, que tem o Tom Cruise, eu não gostei do filme. É do Spielberg, e eu acho que é um dos piores filmes, assim, que dizem que ele perdeu a mão mesmo fazendo esse filme. Já a regravação do Dia em que a Terra Parou, o principal é o Keanu Reeves, que é um filme assim mais interessante no sentido de que ele vem pra Terra para falar pros humanos: olha, cuidem melhor do planeta, senão a gente vai
a gente vai entender que a humanidade é prejudicial pro planeta e para proteger o planeta a gente vai acabar com os humanos. E um outro filme que é interessante de fim da humanidade com o Keanu Reeves é o Matrix. Que quando você sai do universo da Matrix, principalmente no terceiro filme, e mostra, quando ele, bem no final do filme, ele tá na nave, fugindo. Aí a nave vai pra cima de toda aquela onda de destruição, aquela fumaça, e mostra ela, você vê a estratosfera, tudo, o céu azul, e vê que todo aquele bando de robô tá tudo embaixo, né? Que os humanos destruíram, assim, a parte superficial do planeta, mas que, assim, ainda é o nosso mundo, que a gente fez uma grande merda neles. É muito interessante esses filmes, porque são filmes que eu acho muito legal justamente porque eles brincam muito com essa coisa do imaginário, como que a Terra pode chegar num ponto extremo, né, e não conseguir evoluir para aquilo. Só que por ser uma coisa tão imaginária, eles também tiram sarro disso, né? Então você tem filmes que são paródias completas dessa situação de tragédia, né? E mais do que paródias de tragédia, eu acho interessante porque as principais comédias ou filmes mais leves sobre o assunto, eles partem do pressuposto de tentar descobrir o que as pessoas fariam nessas situações extremas, né? No caso do Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, é basicamente pessoas querendo terminar, já que o mundo vai acabar, vamos fazer alguma coisa legal, bababá. E no caso dos filmes mais escrachados, o Zumbilândia, por exemplo, eu acho que é o meu favorito, porque ele mostra justamente assim, como eu estou sobrevivendo num mundo infestado por zumbis, né? Então tem uma tática de sobrevivência para sobreviver aos zumbis, como fazer, como viver, como continuar vivendo nesse mundo, né? Eu acho genial, assim, além de ser interessante, ele é muito engraçado. Então é um caso de filme assim, né? E o Todo Mundo Quase Morto, que eu também acho genial, por ter aquele humor britânico que eu acho que é muito interessante, por mostrar também, assim, a cidade está infestada por zumbis, ou seja, o mundo à beira de uma espécie de colapso, que seria o fim do mundo, entre aspas, mas enfim. E o personagem, ele finge que é um zumbi para poder sobreviver, né? Ele entra no meio da multidão, ergue o braço e fica... aí nenhum zumbi percebe que ele não é um zumbi. Isso é genial, assim. Então eu acho que é muito legal, porque esses filmes, eles brincam também com a reação das pessoas em como fazer para sobreviver numa crise extrema, numa situação extrema. No caso do Zumbilândia, é praticamente um manual, né, de o que você tem que fazer se a Terra for atacada por zumbis, né? Ele dá uns tipo passo a passo, assim. Só que eu acho que, assim, o manual dele é diferente de outras pessoas, mas ele, por ser um cara tipo nerd, vamos colocar entre aspas, que teria uma vida pacata, normal e tal, eu acho que o manual dele é mais fiel, assim, ao que a gente pode fazer, né? Agora, sim, esses filmes que trazem toda essa parte de tragédia e tal, tem alguns filmes que eles trazem também uma coisa futurística, né? Então, por exemplo, tem filmes como Os 12 Macacos que já mostra uma visão do que aconteceu e do que como que a Terra ela tá se renovando, né, a partir de um problema que teve no passado, como o caso de Matrix, que teve também essa coisa, como o Henrique falou, que você percebe que é o mundo que foi totalmente dominado por máquinas e tal, só que de alguma maneira encontraram um outro caminho para a humanidade continuar, né? Então, tipo, a gente tem essas nuances, assim, nesses filmes, mas é muito isso, assim, eles são romantizados de uma forma de, tipo, o mundo pode acabar, mas não vai acabar, entendeu? Porque no final, a maioria dos filmes, eles não têm um final que o mundo ou a humanidade acaba mesmo. É a minoria que tem isso, né? Tem mais 2 filmes que são bem bacanas, assim, pra lembrar, que um é o super extremo, né? Que é o Eu Sou a Lenda, com o Will Smith, que
pelo menos 3/4 do filme é basicamente ele e o cachorro só, e não sobrou ninguém no mundo, né? Eu acho ele bem realista. Eu acho Sou a Lenda um filme, claro, não realista no sentido de que isso vai acontecer, mas assim, não é tão fantasioso assim você imaginar, depois de um grande colapso, sobrando alguns humanos em alguns pontos, e aí eu vou dar spoiler, porque pelo amor de Deus, no final do filme, ele encontra alguns outros grupos de humanos que foram se unindo, né? Então formando tudo e repetindo uma história, recomeçando esse mundo e tal. Fora que encontrar Alice Braga é melhor do que recomeçar a humanidade com o filho do Nicolas Cage, né? Talvez pra você, mas não pro Henrique. Não, agora sem zoeira, não fale da Alice Braga, não esqueça que ela é minha vizinha, e dela sim eu sou fã, sem zoeira. O Eu Sou a Lenda, ele tem um final alternativo, né? Vocês já conseguiram ver esse final alternativo? Eu já vi, tem, acho que no YouTube você consegue ver os 2 finais, né, dele encontrando lá. Eu, inclusive, fiquei sabendo que ele tinha um final alternativo, nunca tinha visto, porque deve ter saído, tipo, em DVD, alguma coisa desse tipo. E daí eu procurei no YouTube, encontrei esse final alternativo, e é justamente o contrário, porque no filme ele morre e a Alice Braga vai embora com o filho procurar lá onde ela acha que estão os humanos. E no alternativo ele sobrevive, né? E aí ele vai junto. Então teria abertura para um segundo filme, mas eu acho que não vai ter isso, né? Eu acho que eles não vão continuar o filme e tal. E desses filmes tem o Livro de Eli, né? Que é com Denzel Washington e é um filme também, assim, fim do mundo e todo mundo atrás do livro. O Livro de Eli, um dos fatores primordiais pro filme ter ido bem, assim, o enredo dele, é que não tem nada de zumbis, não tem nada de monstro, de alienígenas, de nada. Dá-se a entender que teve uma explosão solar, uma erupção solar forte, que matou muita gente, cegou muita gente. E o que é o Livro de Eli? É algo que vai dar um conhecimento para um novo líder da humanidade, né? Então, se você não assistiu, para o podcast, assiste o filme e volta. Fez isso? O Livro de Eli é a Bíblia Sagrada. Porque o cara que tiver a Bíblia, como tem poucas pessoas que sabem ler, ele vai falar como se ele fosse o Messias. Ele tivesse escrito tudo aquilo que está na Bíblia. Então, é uma tocada totalmente diferente. Eu lembro de um filme que tinha uns caras, uns grupos mercenários, me lembrou até mesmo de um outro cara que tem um pôster na porta do meu armário. Mel Gibson, Mad Max. Quer dizer, é o Mel Gibson, o Nicolas Cage, o Tom Cruise e o Brad Pitt. Da hora a porta do seu... The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid known as Matilda is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time, and we'll be bringing you our countdown to the end of days, along with all your classic rock favorites. E esse podcast vem tanto a calhar que não só o Guerra Mundial Z fala sobre o tema desse podcast, mas tem outros 2 filmes em cartaz no Brasil que falam sobre esse tema também, que é o Depois da Terra, que tem o Will Smith com o filho dele, que mostra também uma Terra, teoricamente depois que acabou, vamos dizer, de certa maneira, eles moram em outro lugar, e eles descem pra Terra e vão, enfim, conhecer tudo e tal. E além disso também tem um filme cubano super interessante, que tem postagem no Cinemação sobre ele, que chama Juan dos Mortos, que é, claro, uma brincadeira com o Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, que é uma comédia que mostra Havana, capital cubana, lotada de zumbis e os caras matando zumbis e tal. Então, assim, são 3 filmes com pegadas completamente diferentes. Um com zumbis acabando com uma cidade e em um tom de comédia. Um com a Terra já acabada, de certa maneira, já sem o ser humano lá e esse retorno do ser humano. E o Guerra Mundial Z, que é bem mais sério e que mostra todo esse drama do personagem do Brad Pitt com zumbis ultra rápidos e tal. Então eu acho que é legal porque esse tema tá bem a calhar mesmo. E eu lembrei de um filme agora que o Rafael quis tanto que explodisse o planeta Terra, que tem uma animação também do comecinho do século XX chamada Titã AE. E o começo do filme é o planeta Terra explodindo e tem um monte de naves escapando da Terra com milhares de humanos.
E alguns fragmentos do planeta eu lembro que se chocam nas próprias naves, matam um monte de pessoas, é muito legal. Você falou desses filmes, né, Dani, que estão em cartaz agora. A gente não pode esquecer que há pouquíssimo tempo atrás estava em cartaz também o Oblivion com Tom Cruise, que é justamente isso, né? É a Terra completamente abandonada, porque passou por um período, teve umas guerras, né, e tal, e assim, vários problemas, e ela acabou emergindo naquilo ali, assim, realmente, como eu falei. Ainda bem que a gente não colocou o nome do podcast de filmes sobre o fim do mundo, porque iam ter pouquíssimos filmes com filmes que o mundo acaba mesmo. E não pode esquecer de um que, em sua maioria, se passa na Terra sem aparecer nenhum humano. Sabe que filme é esse? Não. Wall-E. Ou seja, se o mundo fosse governado por cineastas, a gente tava fudido, né? Não ia ter Dilma pra resolver esse problema, né? Tipo, ia estar acabado, a humanidade ia estar cada uma num canto, ia ter gente morando em satélite pra se salvar. Ou seja, é um tema que se repete muito no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, mas até Cuba fez filme sobre isso, né? Então é muito interessante. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Desses filmes, assim, qual deles, assim, a gente falou de vários, na verdade, e falamos sobre vários de uma maneira bem rasa, assim, a gente não se aprofundou em nenhum deles. Mas qual deles, assim, que vocês se identificam mais? Do tipo, pô, eu vi a situação que ficou, ou qual atitude o personagem principal tomou, e eu acho que eu faria mais ou menos a mesma coisa e tal. Tem qual dos filmes assim que vocês acham que é mais próximo daquilo que as pessoas realmente fariam? O que mais fez eu me identificar foi o Filhos da Esperança. Acho que pelo tom dele, eu acho que um mundo à beira do colapso seria um mundo daquele jeito, meio triste e cheio de problemas e totalmente segregado, mas que tem como você ter a sua vidinha num canto e esquecer que o mundo tá acabando, porque no mundo não é assim, né? Tipo, tudo explodindo e todo mundo correndo, né? Não sei, eu acho que o fim do mundo não seria nunca desse jeito. Ele seria um monte de cada canto seria uma coisa. E alguns acontecimentos chaves que mostram deles no Filhos da Esperança, né? Acho que mais por isso, pela maneira como tudo acontece e até pelo que acontece no filme de não nascer nenhuma criança. Eu acho filosófico isso, assim, a maneira como o filme mostra. É bem interessante. Acho que é com ele que eu mais me identifico. Eu vou responder qual que é o filme que eu mais gosto e o que eu me identifico também nessa questão que você falou. Pra mim, sem dúvida, é o Independence Day. É um dos meus filmes favoritos com essa temática. E eu acho legal, principalmente no final, em que pra fazer a grande guerra, quando eles têm a ideia de como vencer os alienígenas, eles não pegam... Eles vão todos com caças. O que acontece? Tem poucos humanos, mas tem muito maquinário. Então eles pegam pessoas que, tinha experiência com avião agrícola e todo mundo faz um curso rápido ali na hora para aprender e todo mundo luta. Então o do cara que era um agricultor, ele tá junto com o presidente dos Estados Unidos, que é o Bill Pullman, e ele até tinha sido eleito presidente porque ele era um herói de guerra. E ele mesmo, sou presidente, também vou pegar uma nave igual ao agricultor. Então eu acho que é um filme bem legal de união mesmo, que quando tem um momento de desastre, todo mundo deixa assim o orgulho, a profissão de lado, né, o status, para ajudar um ao outro pro bem comum, que é a sobrevivência. Então você se identifica com esse filme porque você acha que você ajudaria aos outros e não ia se enfiar numa toca com seus posters, por exemplo. Exatamente. Se fosse isso, eu deixaria que os posters pegassem fogo. Muito bem. Pra mim, o filme que eu mais me identifiquei foi justamente o Procura-se um Amigo para o Final do Mundo, porque ele retrata muito a vida depois que as pessoas recebem a notícia que, não tem o que fazer. O mundo vai acabar e, assim, não tem mais, não tem alternativa, não existe nada que possa ser feito. Então, eles retratam muito isso. Então, no caso, você vê o personagem indo trabalhar, já tem várias vagas de carro, porque as pessoas abandonaram os seus empregos, aí ele fica indo trabalhar, daí quando tá faltando 2-3 dias pro mundo acabar, ele resolve parar de trabalhar, daí ele resolve sair atrás de um grande amor, e assim vai, mas o filme ele tem um tom de melancolia, assim,
muito forte e é muito legal como eles retratam isso. Então, pra mim, representa mais, assim, isso. Se fosse acontecer de uma forma real, né? Eu acho que as pessoas, elas iam ao mesmo tempo entrar em pânico, mas a hora que elas ficassem conformadas com a situação, elas iam entrar num estado assim de melancolia, de ficar muito mais introspectivas e tal. E a gente ia ficar numa coisa meio passional, assim, sem grandes reações, porque não tem o que fazer, entendeu? De qualquer jeito, é bom a gente ir no cinema e assistir filmes desse tipo, porque são filmes que, assim, sempre estão trabalhando com esse imaginário. Então a gente sempre vai pensar, vai ver como é que são as coisas, né? O cinema tem esse poder dele ilustrar muitas coisas e já deixar a gente preparado para as coisas que podem acontecer. Então, se hoje você assistir um filme do De Volta para o Futuro, por exemplo, tem muita coisa que eles mostraram lá atrás, quando ele vai para o futuro mesmo, que tipo, hoje em dia a gente já tem, ou já tem até melhor. Em compensação, tem algumas coisas que a gente não atingiu ainda, né? Mas sem dúvida nenhuma, o fato assim, eu acredito muito que se o homem consegue imaginar, ele consegue também produzir. E o cinema tem esse poder de materializar essas coisas. Então esses filmes, eles são muito interessantes por isso, pra gente pelo menos imaginar e tentar trazer alguma coisa desse tipo pra acrescentar na gente como pessoas. Uma das coisas que faz falta ainda, que tem que ser inventado, é o hover skate, né? Skate flutuante do Martin McFly. Sem dúvida, que seria muito legal. O que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, diz o que você faria. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. E aí, plano detalhe da semana. A gente deu várias dicas na semana passada e essa semana a gente tem mais dicas para dar para as pessoas, para elas passarem aí 7 dias atrás de pelo menos 3 dicas bem legais que cada um de nós vai dar. E o Henrique se voluntariou para começar o plano detalhe, então é ele que vai começar hoje, né, Henrique? Eu me voluntariei ou você tá me empurrando assim pela prancha? Não sei se você lembra, mas em off você falou que queria começar. Ah, aquela hora em off que você pediu meus posters. Entendi, Rafael Arinelli, muito bem. Meu plano detalhe tem tudo a ver com o tema, é lógico. Por que eu vou fugir de um tema tão legal? Na verdade, é a salvação para todos os casos em que falamos. Superman é o super-homem, é o azulão, é o herói das criancinhas de Metrópolis e Pequenópolis, de acordo com o SBT. Superman tá para chegar nos cinemas novamente com o filme O Homem de Aço, que é um reboot total. E o meu plano detalhe é: vá conhecer melhor o personagem. E vou dar dica de 2 seriados para você conhecer melhor. O primeiro é um bem bacana, que era da época em que a gente usava a expressão bacana, que eu sei que é uma gíria bem usada, que eu tô velho já, mas é o Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman. Ele não tinha muitos efeitos especiais assim, mas a história, a interação entre os 2 personagens era muito legal, assim, era o mais divertido do seriado. E como não tinha muito efeito, também as histórias de investigação, o dia a dia do Planeta Diário era bem explorado. Então, para quem sonha em ser jornalista ou tem aquela ideia de um grande jornal, nada como entrar lá na vida do Planeta Diário lá em Metrópolis. E a outro seriado que ele é muito bom no começo, ele vira uma porcaria no meio e depois ele fica interessante no final, é Smallville. Smallville é exatamente isso. Você começa a assistir, você se identifica com o personagem, torce, fica puto quando o Clark não consegue se declarar pra Lana, e a Lana fica aquele chove mas não molha com ele. Depois
a história começa a debandar para outro lado, mas depois ela volta. Então, um dos personagens mais legais e melhores explorados é o Lex Luthor, do Smallville. Você vê o cara, ele tenta ser um cara legal, mas só dá merda na vida dele, e ele vira um grande vilão mesmo do seriado. E mais, para quem curte quadrinhos ou desenhos da Liga da Justiça, tem um monte de elementos que foram sendo introduzidos no Smallville. Então, fica a dica desses 2 seriados. Não preciso nem falar que a Bíblia Sagrada são os filmes do Super-Homem, principalmente o primeiro e o segundo, com o Christopher Reeve. Henrique, que dia que estreia Homem de Aço? O Homem de Aço estreia dia 12 de julho de 2013, caso você esteja ouvindo o podcast do futuro. Então, a gente pode também deixar, assim, dentro do seu plano detalhe, o convite para as pessoas ouvirem o nosso podcast 45, que vai ser um podcast inteiro especial sobre Super-Homem. É que você não lembra dos temas, mas a gente vai ter, e você não acha que é um ótimo convite? Eu nem sabia, vocês não me chamam pra reunião nenhuma. Eu vou sair desse podcast, eu vou começar um outro podcast aqui sobre cabeleireiros. Não, galera, podcast 45, mas não vai esperar chegar ao 45. Ouçam os vindouros até chegarmos no podcast 45. Muito bem, então fica o convite para esperar o podcast 45 sobre Super-Homem, ou Homem de Aço, baseado justamente na estreia do filme que está chegando para quebrar com recordes. Já o meu plano detalhe é um plano detalhe, na verdade, baseado no ator Steve Carell, que é um ator assim que pra mim, eu venho acompanhando a carreira dele agora mais recente, e ele tem me surpreendido bastante. Na verdade, eu foquei o meu plano detalhe nele, porque pra mim, eu acabei essa semana, a semana que passou agora, eu acabei de assistir o seriado The Office, que foi o seriado que lançou o Steve Carell pro mundo do entretenimento de uma vez. Para quem não sabe, o Steve, ele é um ator já com muitos anos de estrada, e ele entrou dentro do seriado como um produtor, e o seriado ele veio já do The Office britânico, que foi criado pelo Rick Gervais, que a gente já tinha falado dele em alguns outros podcasts aqui. Então são duas mentes muito bem pensadas, assim, são dois atores muito bons, e o meu plano de detalhe é justamente para, vai assistir The Office, é um seriado muito bom, acabou agora, recentemente, e ele tem um tipo de humor mais irônico, assim, muita gente não gosta, mas eu acho sensacional, e o Steve Carell ganhou um Globo de Ouro com o personagem dele no The Office, que se chama Michael Scott. É sensacional o The Office. Os últimos episódios são assim de você chorar, cara, de tão emocionantes que são, tão sensíveis, com personagens muito bem colocados, muito bem montados. Todos eles têm ali já o seu biotipo bem feito assim mesmo, e vale a pena. Fica aqui meu plano detalhe para The Office. Bom, o meu plano detalhe vai ser sobre cinema, porque alguém tem que fazer um plano detalhe sobre cinema, né? Eu dei um nome pro meu plano detalhe ele se chama Realidade Virtual, aquilo que não é real. Dá pra ser até um locutor falando isso. Mas é basicamente um paralelo entre 3 filmes que eu vi recentemente e eu achei muito interessante. Com o Matrix, o filme Matrix de 99, surgiu uma tendência maior no cinema, que claro que já existia, mas se intensificou, que foi o de criar situações de realidade virtual, ou seja, situações ou de sonhos, ou de devaneios, ou de memórias que não são bem o real, que não são coisas que realmente acontecem, mas que representam algo que acontece dentro da cabeça de alguém. Então, no caso do Matrix, ele vive no mundo lá que não é bem o real é o outro. Tem o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que mostra um passado que não aconteceu, e eles entram na mente, e aí o Jim Carrey, né, o personagem do Jim Carrey tá tentando fugir daquilo que vão apagar na mente dele, então começam a acontecer coisas irreais, ou seja, numa realidade virtual, de certa maneira. E A Origem, que é mais recente, que mostra
também o sonho dentro de um sonho, dentro de outro sonho, que é dentro de outro sonho, e as coisas vão acontecendo dentro dos sonhos, e tudo isso é mostrado sempre com muitos efeitos especiais, que o Matrix, de uma certa forma, possibilitou, ou pelo menos abriu boa parte das portas, né? Então, é só chamar a atenção para detalhes que o Matrix abriu, e que hoje são tão comuns no cinema, e esse paralelo de realidade virtual em 3 grandes filmes não tão antigos, bastante recentes até, que mostram tudo isso de maneiras completamente diferentes. Num é quase que uma realidade imposta, no outro são memórias meio malucas, e no outro são sonhos dentro de outros sonhos. Ladies and gentlemen, the funkiest horn section in Metropolis. Yeah, yeah, yeah. Oh! We call that classy brass. I gotta keep my Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Chegando ao final de mais um podcast, o podcast Cinemação número 43. Quase que eu me esqueço o número dele. Muito bom podcast, mais um. Henrique, muito obrigado pela presença, mais uma vez, batendo carteirinha no podcast. Esse ano você tá com tudo, não faltou nenhum, hein? Rafael, eu faltei um que você nem se lembra, que foi o da escola, Rafael. É lógico, você acha que eu não ia matar a aula, você que estudou comigo nas saudosas épocas da escola, que ficaram há muito para trás. Não, na verdade faz uns 10 anos no máximo, mas foi só esse que eu faltei. E se eu faltei outros, ouçam os podcasts e façam um relatório de quais podcasts eu não participei. Muito obrigado por esse, um abraço! É isso aí, eu venho quase sempre, não lembro da última vez que eu faltei, porque eu sou mais CDF, mas tá certo. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado Rafa, obrigado Henrique, até o podcast 44 e até o podcast 45, que vai ser sobre Superman. Ó, já estamos fazendo next episode, blá blá blá. É verdade. Dani, você faltou em algum também, que eu não lembro agora, que fez só eu e o Henrique, né? A gente falou sobre, acho que era dublagem, né? E você não tava. Mas realmente você é um dos caras que sempre tá aí aqui com a gente gravando. Então muito obrigado também pela presença. A todos vocês que ficam, que escutam, que comentam, muito obrigado também. O podcast Cinemação número 43 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Take me home.